Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Quero utilizar de 3 versículos para uma reflexão. Vamos iniciar a partir do versículo de número 8. Glórias a Deus. Se você encontrou, diga amém. Vai ganhar muito tempo. Se não encontrou, tem ali no telão, tá bom? Está escrito: Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? Por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim, Ana se levantou, depois de eles haverem comido em Siló, e depois deles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num assento junto a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava muito. E você diz amém. Esse período a qual o ofício da casa de Eli, especificamente Ofni e Finéias, por manterem uma postura de desequilíbrio, como se a vida não tivesse sentido e limites, não valorizando a tamanha responsabilidade que era dessa movimentação daqueles que subiam a Siló para prestar os seus cultos, entregarem as suas ofertas, mas eles, por terem um coração totalmente declinante aos seus desígnios, roubavam das ofertas, se tornaram promíscuos e ainda se prostituíam. Parece-me que uma das formas, biblicamente, que Deus vai utilizar para a casa de Eli, para o período do seu ofício, para com a vida de Ofni e Finéias, é a informação que temos que nesse período se torna obscuro no tocante ao que reflete do mundo invisível para o mundo visível, que é a informação que temos que nesse período a palavra de Deus se tornou rara e também não havia visão manifestada. Deus não tem problema nenhum em falar com um homem que erra. Há um equívoco na cabeça das pessoas em entender e serem taxativas e afirmativas em dizer que aquele que comete pecado, Deus não fala. Deus não existe nada no mundo externo que possa impedir o aproximar de Deus, a voz de Deus em vir ao coração de qualquer ser humano. Mas é uma das formas que entendemos que Deus utiliza para dar uma disciplina, e não somente uma disciplina, uma forma de chamar a atenção daquele que tinha responsabilidade sobre o ambiente de culto, sobre o ambiente do tabernáculo e sobre as questões sagradas e religiosas. Então é nesse contexto que percebemos que, por causa dessa ausência da palavra e das visões manifestadas, os profetas não têm liberdade para profetizar. Não há nenhuma evidência no capítulo 1, capítulo 2, de algum profeta que se manifestou para profetizar contra as atitudes de Ofni e Finéias. Mas percebemos, biblicamente, que Deus mantém esse padrão, como eu disse, não vou ser redundante, para chamar a atenção de Eli. Só que é nesse cenário obscuro
desse declínio espiritual, desse coração inflamado pelo que é errado, que essa movimentação de ir prestar culto não é invalidada, não é interrompida, porque no texto percebemos que uma família, Eucana, Ana e Penina, sua mulher, e seus filhos, eles subiam anualmente a Siló. Com qual intenção? Para levar os seus sacrifícios, para irem ao culto. Esse conceito litúrgico, de falar com Deus, esse padrão ético, espiritual, ele não se quebra por conta da postura de Ofni e Finéias. Então, é nesse texto, é para esse contexto que entendemos que o fato do declínio estar acontecendo não impede essa família de vir ao culto. O mais interessante também é quem está indo para o culto. Eucana, junto com Ana, sua mulher, e Penina também, sua mulher e seus filhos. Todos nós sabemos que Penina, ela ganha essa legalidade de estar onde está, se tornar quem se tornou, porque na incapacidade de Ana, ela não é somente agora a concubina, mas ela se torna a mulher de Eucana, por ter a capacidade de lhe gerar filhos. Então, no contexto de culto e família, parece-me que essa família é plena, essa família vive uma realidade saudável, porque todos estão indo para o culto. Mas se nós pontuarmos aqui, Eucana se sente completo, porque o fato da incapacidade de Ana não impede ele de ser pai. E falando num contexto social, litúrgico, principalmente para o coração de um hebreu, a bondade, a dádiva de ter um filho era num padrão dentro de uma consciência onde diz: a bênção de Deus é a favor desse homem, porque ele pode ter filhos. Então nós temos também a Penina, que se torna, que interessante, a concubina, agora se torna a mulher, porque ela pode lhe dar filhos. Só que observe quem também vai para o culto: a Ana. E quem é a Ana? Deixa eu colocar em ponto aqui para a gente pensar. É a número 1, é a esposa. Quem é a Ana? É a mulher de Eucana. Quem é a Ana? Aquela que não tinha condição de lhe dar filhos. Só que algo interessante nesse texto me chama a atenção, é que de ano em ano eles subiam a Siló para adorar. De ano em ano eles subiam para ir no culto. Você está percebendo que essa expressão de ano em ano, ela fala de um novo ciclo. Um ciclo se inicia aonde o Eucana é feliz, a Penina é feliz e a Ana não é feliz. Mas a infelicidade, a incapacidade, nunca impediu ela de vir para o culto. Porque, na verdade, nós entendemos uma realidade exegética na postura de Ana, qual? As minhas incapacidades não tem nada a ver estar no culto ou não. Porque eu posso não gerar, eu posso não ter, mas isso não me impede de vir para o culto. É bem verdade que algumas pessoas colocam na balança essa realidade. Eu não vou porque ainda não tenho. Eu não vou porque eu não consegui. Eu não vou porque certas coisas não foram geradas. Mas vamos extrair para a nossa vida. Olha quem está indo para o culto. Uma mulher que de ano em ano tinha motivo para poder dizer consigo: eu não vou. Mas não, o seu coração está no culto. Porque as incapacidades não impedem ela de estar no culto. A porta pode estar fechada, mas isso não impede de vir para o culto. Aquilo que tanto queríamos ainda não deu certo, mas isso não invalida o desejo de estar no culto. Teve gente que trabalhou o ano todo, buscou o ano
todo, um novo ciclo se iniciou, se sentiu decepcionado, triste, cabisbaixo, diz: eu nunca mais vou para o culto. Mas olha você aí, domingo pela manhã, poderia estar dormindo até o meio-dia, ao acordar reclamar da vida, mas você acordou cedo com desejo de vir para o culto, porque as suas incapacidades não te impedem de vir para o culto. Aquilo que ainda não aconteceu não te impede de vir para o culto. E olhe mais, você já cantou, já levantou a mão, já dedicou a Deus, já clamou a Deus. Por quê? Porque as suas ausências não te impedem de falar com aquele que está no culto. Só que se nós olharmos para essa família, nós vamos perceber uma verdade. O detalhe não é estar no culto ou vir ao culto. A realidade se extrai depois do culto. Porque vir ao culto é a certeza que ele fará, falará e agirá. Só que se ele não falar, se ele não agir, se ele não abrir a porta, se ele não explicar nada, então os conflitos surgem depois do culto. E falando dessa família, há uma verdade aqui, porque Eucana, a Ana e a Penina, depois desse conceito litúrgico de estar no culto, eles vão banquetear, eles vão se assentar para comer. Coisa boa, né? Ouve um glória. Depois do culto e comer. Alguém vai pegar isso aí. Estou aí. Oh, meu Deus. Depois do culto que se percebe quem somos. Porque é muito lindo a gente dizer: lá, está na prova, mas veio para o culto. Está na luta, mas veio para o culto. Passou uma prova aquela irmã, mas está no culto. E depois do culto? Porque ambientes do culto é assim, na nossa mentalidade. Para a vida de alguns, Deus faz. Na vida de outros, Deus age. Na vida daquele, Deus abre a porta. Na vida do tal, Deus salva, cura e liberta. E na minha? Silêncio. Você está percebendo que a Ana está saindo do culto sem ter uma voz profética ao seu respeito, especificamente porque mais um ano se inicia onde ela vai sair do ambiente do culto com a sua mente assim: mais um ano que eu corro o risco de não ter, de não conquistar, de não chegar, de não possuir, de não gerar. Só que a movimentação pós-culto é de Eucana, que levam eles para um ambiente de comunhão. Um ambiente de quê, gente? Então, é nesse ambiente de comunhão que a gente percebe algumas verdades, pastor. Porque quem vai servir aqui não é a concubina. A concubina está sentada na posição de honra, porque ela se tornou alguém de suma importância para Eucana. A Penina, que era a concubina, agora está sentada para ser servida. E tem hora que isso mexe com a gente, porque Deus nos movimenta para certos ambientes onde alguém se torna, aonde alguém gera, onde alguém possui, aonde alguém conquista e a gente nada. E se assentar em ambiente como esse, precisa-se ter um psicológico muito bom para suportar o quê? Primeiro, os olhares de alguém que diz: cheguei depois, eu consegui e você nada. Estar num ambiente como esse é suportar o quê? As especulações, o porquê que alguém tem e você não tem. O porquê que alguém gera e você não gera? O porquê que alguém entrou pela porta e você não? O porquê que alguém canta o hino da vitória e você não canta? Por que todo culto tem gente que manda o bilhetinho cantando a conquista que recebeu e você já está aqui aparentemente há 5 anos e nunca contou um testemunho de vitória? Ixi. O irmão vai assim lá. Você está percebendo? Quem está sentado na mesa depois do culto? Porque depois do culto
o seu coração está inflamado pelo quê? Pela uma esperança que Deus vai fazer. Aí você se assenta, e quem vai servir? O Eucana. E Eucana se levanta para servir suas mulheres. Ei, servir os filhos da Penina. Só que é nessa mesa que, eu sei que você já leu esse texto, mas dobre a sua atenção para isso aqui. Ele vai servir, vai dar partes a Penina, a todos os seus filhos, e a Ana, uma porção excelente. Eu acho lindo essa expressão, porque essa expressão ela é totalmente uma decisão de Eucana e não de Deus. É Eucana que vai dar uma porção excelente para Ana. Só que é nessa movimentação de generosidade que vai se revelar quem é a Penina. A Penina é a que se tornou rival, competidor em algumas traduções, contra a Ana. E parece-me que isso aqui é muito, vou usar um termo carioca, é covardia demais. Por quê? Por que competir com alguém que não tem? Aqui não tem essas coisas, só no Rio. Minha mãe está assistindo. É mais ou menos assim. O quê? Eu tenho, então eu vou me apresentar como alguém grande, mas contra quem não tem? Quem se posiciona com sentimento de irritar, perseguir, não é a Ana, é a Penina. Mas o texto explica o porquê que ela faz isso. Ô, irmão Maurício, por que ela faz isso? Porque Eucana amava a Ana. Então por que ela se comporta assim? É simples. Porque o fato dela se tornar alguém que possa gerar para ele, isso não fez o coração dele expressar um amor para com ela. Por quê? Porque ela ainda é concubina. Ela gera, mas é concubina. Ela gera, mas ela foi escolhida para gerar somente. E o amor? Totalmente dedicado a Ana. Então, o que aprendemos? Que o Eucana, ele não vai dar uma porção excelente para a Penina, mas ele vai dar para Ana. Por quê? Porque o amor não é dedicado a alguém que tem. O amor sempre será atribuído a quem você é. Quem diz que te ama pelo que você tem e sem interesse? E você precisa guardar o seu coração para as pessoas interesseiras e abrir o seu coração para as pessoas interessantes. Uau, gostei disso, vou repetir. Você precisa se blindar das pessoas interesseiras, mas você precisa abrir o seu coração para as pessoas interessantes. Pessoas interesseiras diz que te amam pelo aquilo que você tem, pelo carro que você tem, pelos acessos que você tem, pela casa que você tem, com quem você anda. Mas pessoas que te amam pela pessoa que você é porque você tem alguma coisa aí dentro ainda para oferecer. E eu vim aqui nessa manhã dizer para você, o fato da porta ainda não ter abrido, o fato de algumas coisas não ter acontecido, isso não invalida o amor atribuído à sua pessoa. Por quê? Porque tem gente que te ama pela pessoa que você é, pela pessoa que você mantém ser, pela pessoa que você ainda é. Você pode receber essa palavra nessa manhã. Existe um amor atribuído a você, atribuído à sua casa, atribuída à sua família, pela pessoa que você ainda é. Então é nesse ambiente que o amor se revela, não por aquilo que temos, por quem somos, porque o que temos fala de um universo externo,
Quem somos fala da essência que está aqui dentro. Isso aqui é fantástico, por quê? Porque o fato das ausências serem realidade da nossa vida, isso não acabou e destruiu a essência que está aí dentro. Eu estou sentindo Jesus aqui para profetizar para alguém. Existe um amor atribuído a você pela pessoa que você é. Existe um amor atribuído à sua casa pela família que você tem, e não por aquilo que possa ser gerado, mas pela postura, pela ética, pela dedicação. Então se alegre nessa manhã, levante a sua cabeça. Se alguém faz discursinho aí, dizendo que ama por alguém que tem, é apenas interesse, mas você ainda é uma pessoa interessante, com assuntos interessantes, com potencial aí dentro. Então existe o amor. Só que é nesse ambiente, é nesse mesmo ambiente de entrega e de servir, que perguntas vão ser feitas. E você sabe quem vai perguntar? O íntimo. Porque gente íntima tem hora que, né? Eu morei aqui em São Paulo quase 3 anos. E aqui eu percebi uma coisa. Exemplo, lá no Rio de Janeiro é assim. Você conheceu o cara hoje, já leva para casa. Vamos lá em casa. Você já chega apresentando ele. A forma que você apresenta, quem está olhando fala assim, camarada aí, rapaz, deve se conhecer uns 10 anos. Conhece ele há quanto tempo? Rapaz, conheci ele ali agora. Aqui não. Aqui não. Aqui eu fui na casa de um amigo, cheguei na porta da casa dele. Fala, vaso. Oi. Estou aqui fora. Aonde? No portão. Fazer o quê? Vim te ver. Rapaz, estou ocupado. O irmão, se puder, o irmão um dia avisa antes para a gente combinar. Eu falei, sim, senhor. Lá no Rio, rapaz, você já sai entrando na casa dele. Aí, vaso! Abre a geladeira. Porque se sente íntimo. Então, tem gente que é íntima demais e acha que tem que fazer perguntas. Vejamos as perguntas. Foram 4. Quantas? Primeira, Ana, por que choras tu? Segundo, por que não comes? Terceiro, por que está entristecido o teu coração? E quarto, não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Gente, olha a pergunta de quem é íntimo. Perguntando por que ela está chorando? Por que ela não come? Por que o seu coração está entristecido? Você já parou para perceber isso aqui? Por que ele entendeu que o coração estava entristecido? Por causa do semblante. Porque um coração alegre aformoseia o rosto, mas um espírito abatido poderá virar, secar até os ossos. Então você não pode se assustar com algumas pessoas que às vezes mandam mensagem para você preocupado. Por que o pastor lhe procura? Por que algumas pessoas dizem que vai estar orando? É porque você chegou, você veio, mas o seu semblante revela que o seu coração está entristecido. Aí as pessoas chegam assim, o que houve? Nada não! Essa pessoa já percebeu no seu semblante. E agora de máscara dá até para disfarçar um pouquinho, mas quando fica, né? Sem máscara. Olha para o irmão, diga para o seu irmão, chacoalha o irmão, pisa no pé do irmão, empurra o seu irmão. Diga para ele, você faz tudo isso para ninguém te chamar de chato, mas você não quer. Porque seu coração está entristecido. Por que ela está chorando? Porque ela está na mesa da comunhão olhando para alguém que gera e ela não gera. Por que ela não come? Porque não tem apetite quem está triste. Agora, olha a pergunta do Eucana. Não sou eu para ti melhor do que 10 filhos? Se eu estivesse lá, eu ia falar, né? Não, não é. A mulher está chorando. Ela não quer comer. A mulher está triste, irmão. Você não é melhor do que 10 filhos.
Porque o problema dela e para ela é filhos, não é você. Acorda. Só que as pessoas são íntimas demais e gostam de fazer perguntas. E você precisa estar preparado para algumas pessoas que vão se aproximar só para fazer pergunta. O porquê que você está chorando? O porquê que você não come? O porquê que você está triste? Os porquês. Por que está na luta? Por que está na prova? Por que não veio para o culto? Por que ainda não casou? Por que separou? Por que perdeu filho? Por que ainda não tem filho? Perdeu o emprego por quê? E o namoro? E o noivado? Não teve festa? Não noivou? Não postou ontem? Por quê? E tem gente que só se aproxima para fazer perguntas. Ai, meu Deus. Porque tem gente que gosta de fazer perguntas. E você tem que manter a postura e a ética. Para não brigar. Não dar resposta mal criada. Para você dar uma resposta e as pessoas falarem assim: grosso, grossa, mas eles não sabem o que você está passando aí dentro. Mas eles fazem perguntas. E a pergunta aqui que mais machuca: não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Irmãos, o que é isso aqui? Isso aqui é a insuficiência da incapacidade, da mentalidade humana de alguém que está dizendo assim: eu não posso suprir? Não. Porque as pessoas gostam de especular o que seria bom para você. Eita. As pessoas gostam de dizer: não, isso aqui seria bom para você, isso ia fazer você parar de chorar, isso ia fazer você comer, isso ia te alegrar, mas não vai. Porque não existe nada que o homem possa lhe dar que venha preencher essa necessidade interna aí dentro. Porque quando se fala de algo interno é só com Deus. Quando se fala de algo interno é que vem do coração de Deus e não da mão de homens. Só que quando eu leio o versículo 9, eu já estou a caminho para a gente orar, eu percebo uma verdade. Qual? A postura da Ana. Qual é a postura da Ana? Ela se levantou. Peraí, irmãos, peraí. Em que momento ela se levantou? Está escrito: depois deles haverem comido e bebido. Eu acho isso aqui lindo, por quê? Porque a Ana está na... Vou usar, eu posso ser carioca, né, gente? Sim ou não? Posso, né? Ufa. A Ana está na prova, mas está na ética. A Ana está chorando, mas está na postura. A Ana não quer comer, mas está ali. Por quê? Suportando Penina comer. Os filhos de Penina comer. Mete a mão no frango, come aqui, mete. E come, uma bagunça. Brincadeira. Todo mundo comendo, ela está ali sentada. Todo mundo bebendo, ela está ali assentada. O Eucana está servindo, ela está sentada. Bota a comida no prato de Ana. Bota a bebida para Ana. E a Ana não come, mas ela está ali. A Ana não se levanta e diz: me dá licença, eu não vou participar desse ambiente de comunhão, eu não vou ficar perto dessa mulher, eu não vou ficar perto desses meninos, eu não vou ficar nesse mesmo ambiente, porque vocês estão felizes, vocês estão comendo, vocês estão sorrindo, e eu estou aqui na luta, e você ainda vem me dar porção excelente para tentar preencher o vazio da minha... Não, a Ana está sentada, porque se deixar a gente se levanta, a gente empurra a mesa, a gente puxa a toalha, a gente: eu não quero ficar aqui, eu não quero papo. Não, mas a Ana está posturada, assentada. E é isso que Deus quer que você mantenha, a postura. Por quê? Porque você veio do culto, você saiu da presença de Deus, e quem sai da presença de Deus mantém a ética, quem sai da presença de Deus mantém a postura. Você não pode ter dois comportamentos, um comportamento no culto, outro comportamento depois do culto. Não, tudo que o diabo queria era que você levantasse da mesa, começasse a brigar, gritasse alto, puxasse o cabelo de Penina: a primeira aqui sou eu, quem depende, as coisas são... Não, a Ana está posturada. Só que depois que eles comeram e beberão, aí a Ana entendeu que era tempo de se levantar. E eu posso liberar uma palavra para você que veio? Deus vai te dar um sinal, a hora certa de você se levantar de certos ambientes. Ei, não precisa tocar não, mas se você quiser, olhe para alguém e diga: Deus vai te dar o sinal.
o momento certo, a hora certa de se levantar de certos ambientes. Oi, irmão Maurício, o que é que eu faço? Aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco. Maurício, é porque você não sabe que quando eles ligam a churrasqueira, quando eles se reúnem para falar, a pauta do assunto é eu, a pauta do assunto é as minhas faltas, a pauta do assunto é as minhas incapacidades. Mas suporta um pouco, aguente um pouco. Por quê? Porque comida tem prazo de validade. Deus vai te mostrar a hora certa de você se levantar. Eu sinto Ele aqui. Quem tem mão para levantar e boca para adorar a Deus por alguns segundos, porque o Espírito da graça se manifesta nessa manhã dizendo: eu vou te dar o momento certo para você se levantar da mesa. Aguente um pouco, suporte um pouco. Ela se levantou. Eu acho lindo isso aqui, porque o Eucano disse: volta. Não. Acabou de comer. É por isso que você tem que levantar-se na hora certa. Se afastar na hora certa. Só que olha o que o versículo diz. Ana se levantou depois deles haverem comido e bebido. Quem comeu? Eles. Quem comeu? Quem bebeu? Quem comeu? Quem bebeu? A Ana comeu? Ela bebeu? Só que ela esperou. Depois ela se levantou. Aí eu te faço uma pergunta, não é pegadinha de carioca. A Ana respondeu alguma das perguntas feitas, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão direita. Quem acha que não, levanta a mão esquerda. Quem não acha nada, levanta a mão. A Ana não respondeu nada. A Ana parece até que é da minha família. Ela não respondeu nada. Se levantou. Como? Amargurada. Chorando. Triste. Mas não respondeu. Meu Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que só porque as pessoas têm um nível de intimidade com a gente é obrigado a responder todo mundo. Quem bota lá hashtag me sentindo triste é você. Me sentindo para baixo, me sentindo decepcionada. Maurício, eu não posso postar. Você pode postar o que você quiser, só que você precisa suportar as perguntas. Porque você se expõe e depois não quer que as pessoas façam perguntas. Aí as pessoas te mandam mensagem, printam o que você postou, joga lá no grupo, aí alguém vem, o que está acontecendo? Aí você já vem esse Satanás, esse demônio, perturbar. Mas não é você que se expôs, você mostrou o seu semblante, só que a Ana não respondeu ninguém. Por quê? Porque o fato de pessoas íntimas fazer pergunta, isso não faz com que as pessoas queiram que eu responda a todas elas. Quem foi que disse que você é obrigado a responder todo mundo que te faz pergunta? Quem foi que disse que você tem que parar para dar satisfação da sua vida para todo mundo? Quem foi que disse que você tem que ficar respondendo todo mundo que te manda mensagem? As pessoas que te ligam, algumas são tão audaciosas, né, irmãos, que elas saem lá da casa delas, pegam o carro delas, podem num posto de gasolina e vai em direção à sua casa. Chega lá, Bibi, vim te ver. Nada, vem saber. Aí você faz o quê? Você abre a porta da sua casa e você começa a responder. Só que a Ana não respondeu. A Ana se levantou e saiu. E está na hora de você aprender uma verdade. Existem coisas que não são para responder a homens. Tem coisas que é para ir falar com Deus. Tem gente que é amigo, que a gente deve sentar-se, pedir conselho, compartilhar
compartilhar, isso é saudável, mas tem coisas que quando se falam daqui de dentro, não é aqui, é lá. Não era o homem, é com Deus. E Deus nessa manhã está chamando a nossa atenção para dizer: levanta-se dessa mesa, saia dessa rodinha, saia desse grupo, saia desse ambiente, mas saia em silêncio. E faz o quê? Faz igual a Ana. Para Eucana e Penina, eles acabaram o culto, mas para Ana, a Ana se levanta e volta para a oração. Por quê? Porque quando as quer aplaudir, aplauda com graça e com alegria. Está na hora de nós entendermos que o nosso silêncio aqui embaixo é uma motivação para a gente ir para a oração. Então lá vai um conselho: se for para sair do grupo, se for para sair da rodinha, se for para se levantar dessa mesa, levante-se, mas vai movido para a oração. Por quê? Porque quem vai para a oração tem resposta da parte de Deus. Você pode olhar para alguém e dizer assim: levante-se e volte para a oração. Levante-se e vai para a oração. Você sabe para onde ela foi? Foi orar. Aí, ó, tá escrito, viu? Aí quem aparece? O Eli. Aí o Eli se assenta na cadeira, numa coluna do templo. E parece-me, pastor Moisés, se eu não estiver forçando o texto, eu tomo muito cuidado com isso, é que a Ana está orando próximo do Eli. E o Eli está sentado perto dela. Maurício, como é que você estava lá para ver isso? Não. É porque a Ana, ela está orando com o coração. Com o coração ela vai dizer assim, ó: Senhor dos exércitos, se o Senhor lembrar de mim, e não esquecer de mim, e atentares para a tua serva, e me der um filho, então eu vou lhe dar ele. Aqui tem um problema, que ela nem tinha, já está oferecendo que não tem. Se o Senhor me der, eu vou te dar um filho, e na sua cabeça não vai passar navalha, e eu vou lhe dar ele para sempre. Irmãos, ela está falando com o coração. Aí o Eli olhou, levantou. Não. Como é que é isso aí? Está mexendo na boca. Está bêbada. Parte de tio Vinho. Mas o Eli não sabe que a Ana suportou tudo calada, sem comer e sem beber. A parte de tio Vinho, quando ela acabou de orar, o Eli chegou. Coisa linda, né? O Eli não chegou para interromper a oração. Quando o Eli chegou, ela já tinha acabado de orar. Eu posso dizer uma coisa para você? Não tem nada, nem ninguém, que vai impedir, vai atrapalhar o seu ambiente de comunhão e de oração ao Deus de Israel. A parte de tio Vinho: não tenha sua filha como filha de Belial. Estou amargurada de espírito. E é interessante, né? Estou amargurada de espírito, mas está orando. Estou amargurada, mas está de joelho. Então não há problema nenhum em estar em amargura. O problema é onde você está quando está amargurado. Porque tem gente que está amargurado e não vem. Aí fica em casa: como que eu vou estar amargurado? Se o pastor soubesse, se o obreiro soubesse, se fulano soubesse. Fulano não sabe. Você está em casa? Vem. Está ruim? Vem. Coração está triste? Venha. Tocar cabisbaixo? Venha. Por quê? Porque aqui é o lugar da bênção. Mereceu um aleluia, viu? Vou repetir: aqui é o lugar da bênção. Só que a Ana está lá. Quando ela termina de falar, o Eli diz assim, ó: vai em paz, e o Senhor conceda a tua petição. Só que o que ela orou? Senhor dos exércitos. Sabe o que é isso aqui? É uma expressão de guerra. Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos. Por que Ana está expressando uma expressão que era dita para a guerra, se ela não está em guerra? Se ela não tem espada, nem um pedaço de pau, nem puxou o cabelo de Penina, nem inimiga de Penina era ela.
É porque para Ana, a ausência de filhos já tinha se tornado uma guerra para ela. E tem coisas na sua vida que se tornam uma guerra. Só que ela, se o Senhor lembrar de mim, atentares para mim, e me der um filho. Você sabe quem foi que chegou depois que ela orou? O Eli. O Eli olhou, ouviu ela falar, mas não sabe o que ela falou com o coração. Ouviu o que ela respondeu para ele, mas não sabe o que ela falou com o coração. Porque tem mesas que você tem que se levantar sem responder. Mas depois que você sai da oração, você tem resposta para dar para quem especula a sua. Eita glória! Só que o Eli vai liberar uma palavra, o quê? Vai em paz. Você acha isso aqui lindo? Por quê? Porque a Ana se levantou, comeu e voltou para casa. Por que não comeu antes? Porque estava triste. Por que comeu depois? Porque ela recebeu duas palavras: vai em paz. Vai, direção, em paz. Essência de Deus. Por quê? Porque não tem como alguém que saiu da oração, que falou com ele, sair de um culto como esse sem direção e sem paz para seguir em frente. Tem gente que sai do culto e nem sabe para onde ir, não sabe nem como começar, não sabe nem o que falar. Mas para quem saiu da oração tem uma palavra, o quê? De direção e cheia de paz para seguir o seu destino. E eu posso liberar uma palavra para você nessa manhã? Deus está liberando pela minha boca agora uma palavra de direção e de paz para o seu coração. Deus está liberando uma palavra de direção e paz para a sua família. Deus está liberando uma palavra de direção e paz para o seu casamento. Te prepare, você vai voltar para casa com muita paz e com a direção da parte de Deus. Para a gente concluir, você sabe quem voltou para casa? A Ana, Eucana e Penina e os filhos. Irmãos, dá para falar. Quando chegou em casa, o Eucana olhou para Ana e falou: rapaz, minha mulher. Rapaz. Por quê? Porque quando chegou em casa, ele coabitou com ela. Então o Eucana olhou e falou assim: rapaz, essa mulher está diferente. Estava meio maracujá, caído, cabelo meio estranho, um semblante, parecia que ia me bater na mesa da comunhão. Essa mulher está diferente. Mas veio do culto, né? Veio da oração. Está com paz no coração. Aí coabitou. Então o que é o coabitar? Vai dar para entender. Não vou virar meme na internet. É porque o Eucana, porque tudo hoje é meme. O Eucana tem o sêmen, que no grego é semente. Aí vai dar para entender. E a Ana é a terra. Quem entendeu? Então eles coabitaram. Parece até que eu estou dando aula lá para... Eles coabitaram. Então o Eucana tem semente, a Ana é a terra. Só que deixa eu dizer algo para você, e pega a toalhinha para você secar as lágrimas. O problema não é Eucana, o problema não é a Ana, não. O problema nem é a semente, e o problema nem é a terra. É o que então? Não é um problema. Foi Deus que fechou a madre de Ana. E escolheu essa área da vida dela e disse assim: você não vai gerar. E eu contei para o senhor pelo telefone que eu fiz um propósito com Deus, orei. Quando eu terminei o propósito, Deus me respondeu assim: eu escolhi áreas da sua vida e fechei. Você está percebendo que de ano em ano, culto pós culto, você vem, clama por isso, pede por isso e não acontece? Não é a mão do diabo. Tem nada a ver com a semente, tem nada a ver com a terra, tem nada a ver com você. Você não é uma escolha errada, você não é um problema para Deus. Isso aí não tem a mão do diabo, isso aí não é feitiço, isso aí não é a maldição hereditária. Foi Deus que escolheu essa área da sua vida e disse: fechei. E quando Ele fecha, quem é que abre?
Quando Ele diz não, quem é que vai dizer sim? Quando Ele diz que não vai fazer, quem é o macho que diz que vai fazer? Só que isso não te impede de vir ao culto, isso não te impede de estar na casa de Deus, isso não te impede de estar mais perto de Deus. Só que Deus escolheu a área da sua vida e disse: essa área aqui eu fechei. Todo mundo tem e eu não tenho porque Deus fechou. Todo mundo vai e eu não vou porque Deus disse não. E você precisa, junto comigo, ter uma mente muito boa para servir um Deus que para a vida de pessoas Ele dá, Ele faz, Ele abençoa, Ele prospera, Ele empurra, dá vitória, livramento, Ele cura. Mas em área da nossa vida Ele diz assim: você não vai. Mas eu vou dar um jeito, não vai. Eu vou fazer não dá certo. Mas eu acho que eu vou comprar, não vai dar certo. Eu acho que eu vou me mudar daqui, eu acho que o problema é essa casa, o problema é esse pai, o problema é essa família, o problema é esse marido, o problema é... Não é! Você não precisa mudar de bairro nem de casa. Você não precisa pegar suas malas e ir lá para os Estados Unidos, para a Europa, para tentar recomeçar a vida, para ter a bênção de Deus. Deus está falando. É porque essa área Deus disse não, eu fechei. Só que eu queria te dar os parabéns. Por quê, irmão? Porque você é privilegiado. Você está triste. Quero te dar os parabéns. Posso? Vocês estão tristes, né? Você recebe os parabéns? Recebe ou não? Então, meus parabéns. Por quê? Porque se Deus escolheu a área da sua vida para fechar, porque Ele fechou para um propósito. Olhe para alguém e diga assim: se Deus fechou... Não, você nem olhou, olha para Ele, mesmo chorando, diga: se Deus fechou, Ele fechou porque Ele tem um propósito. Quem pode adorar a Ele aqui? Quem pode aplaudir ao Senhor? Olhe para cá. Você sabe por que Deus fechou? Porque era através desse ventre, desta terra, que viria o Samuel. E quem é o Samuel? O Samuel é o propósito de Deus para a renovação do ambiente de culto. Para quê? Para que a palavra de Deus voltasse. E para que as visões pudessem ser de novo manifestadas. O que eu vim dizer? Eu vim dizer uma coisa para você. Você não é um fracasso. As perdas que você teve não foi para te matar. Os percalços que você passou não é para te expor a vergonha. Você não é a vergonha da família. Você não é a vergonha daquela rua. Você nem é a vergonha na igreja. Deus escolheu áreas da sua vida e fechou para um propósito. Porque através desse ambiente que Deus preservou, vai vir um Samuel e a palavra de Deus, as visões manifestadas vão voltar a ser manifestadas, porque Deus tem um propósito na sua vida, na sua casa, na sua família. Quem é que recebe esta palavra? Deixa eu concluir aqui. Um ano se passou. O tempo passou. O tempo. Aí o Eucana. Mulher. Vamos para Siló. Para quê? Sacrificar e cumprir o voto, viu? Você fez um voto. Você fez um propósito. Você fez, você falou que se Deus desse, você ia dar ao menino lá. Sabe o que a Ana diz? Eu não vou. Se eu estivesse lá, falar: mulher, faz isso não. Por quê? Quando você não tinha, você ia. Agora que tem, não quer ir? Só que olha a resposta dela: eu não vou. Mas depois que eu desmamar o menino, então subirei e levarei ele, e deixarei ele lá. Eu gosto dessa expressão: deixarei ele lá, para que ele fique lá para sempre. Isso aqui é fantástico. Por quê? Porque ela está dizendo: depois que eu desmamar o menino, eu vou subir com ele, vou prestar o culto, eu vou para o culto, mas depois do culto, eu desço, e ele fica para sempre.
Você sabe o que é isso? Eu tenho 2 filhos. Vou tentar te explicar mais ou menos o que é isso. Ficar para sempre. Eu tenho o Kaique, vai fazer 18 anos, e o Samuel de 5 anos. O Kaique nasceu de 5 meses. Teve hidrocefalia. Eu nem crente era. Era um moleque, sem responsabilidade nenhuma. Você sabe o que o médico falou para mim? Vai morrer. Essa criança não vai enxergar. Essa criança não vai sobreviver. Eu nem crente era. O que o médico falava para mim era uma verdade. Porque eu não sou médico. Mas lá na minha casa, tinha gente que orava. A minha tia, então vamos orar. E eu na minha cabeça, vai orar. O médico falou que vai morrer. Porque para mim tudo era a mesma coisa. E a igreja, na católica, a espírita, para mim tudo era Deus. Mas eu não sabia, eu não entendia. Até que o marido da minha prima mandou ir na casa dele. O Carlos, varão de guerra, da marcha, Baixada Fluminense, do mistério, da Deus e amor, calça uma cor, blusa outra cor, calor de 40, vai lavada com sensação térmica de matar no Rio de Janeiro, abotoada até aqui, a blusa até aqui, cheguei lá na casa dele, um quartinho, ele em pé, não cabia 3 lá dentro. Quando eu botei o pé na porta, ele falou assim, calma aí que eu vou orar, comendo na panela. Falei, esse camarada me chamou aqui, esse cara, eu já vi esse cara usando droga. Ele, varão, Deus vai dar vitória. Aí eu, Daqui a pouco ele gritou, sou eu Deus. Falei, pronto. É Deus como? Se esse cara usava cocaína e eu via. Que entro no hospital agora. Falei, meu Deus do céu, esse cara é doido. E eu coloco a minha mão na incubadora. Falei, ixi, como é que ele bota a mão se ele está aqui? E eu tiro a palavra que foi liberada de morte, dou a vida, porque serás o meu profeta. Aquele homem começou a pisar naquele quartinho, eu botei 2 pés para fora, que eu fiquei com medo, eu não entendia nada. E ele começou a marchar, falando, eu corto o laço, eu repreendo o espírito da morte, porque aquele menino é meu. Assim diz o Senhor. Quando ele acabou, que ele falou uns negócios lá, olhou para mim e falou, você crê? Eu olhei. Desci, fui para casa, minha tia, aí o homem orou, me pisou, falou que era Deus, que ia entrar, passou-se o tempo. Soro contaminado, 2004, Fernando Magalhães, no hospital lá perto de São Cristóvão. Soro contaminado chegou, as crianças que tomaram morreram. Eu saí da Praça Mauá desesperado e fui no hospital. Só que dias antes, eu tinha ido no hospital, pastor Moisés, e eu olhando no incubador, o médico falou a mesma palavra. Você é crente? Você crê em Deus? Esse menino não vai viver, se viver, não vai enxergar, não vai andar, vai ficar no leito. Quando ele saiu, meu coração entristeceu, eu comecei a chorar, mas aí eu lembrei do Carlos, só der, que coloque a mão. Eu botei a minha mão e falei, Deus, eu nem sei se o Senhor existe mesmo. Eu nem sei se o que o Carlos falou é verdade. Mas se o Senhor for, se o Senhor der a vida ao meu filho, eu vou para a igreja e vou lhe servir para sempre. Chegou o calma aí, irmão, calma aí. Chegou o soro contaminado, as crianças que tomaram morreram. Eu cheguei no hospital desesperado. Quando eu cheguei lá, pastor Moisés pedi para entrar, que eu era amigo do vigilante, que eu dava um negocinho para ele, para ficar depois do horário vendo meu filho. Quando eu entrei lá, eu falei, cadê meu filho? A mãe estava com ele nos braços, porque ele tinha recebido alta da incubadora e foi para o berçário.
Se for para aplaudir, aplaude, dando glória. Aí você sabe o que eu fiz? Eu esperei ele sair do hospital, apresentei ele na igreja, entreguei a minha vida a Jesus. Você sabe quantos anos se passaram? Vai se fazer 18 anos. Tem 18 anos que quando eu entrei por essas portas, eu fiquei para sempre. Alguém vai entender? Por quê? Porque Deus permitiu que o meu filho viesse assim. Deus fechou essa porta para me trazer por propósito. E você não entende o porquê que certas coisas não dão certo. É porque Deus quer manifestar o propósito dele na sua vida. Então levante a sua mão que eu vou profetizar. Te prepare. Depois desse culto, a tua família, o teu filho, depois do propósito, o dia que entrar por essas portas, ficará para sempre.